Na era da tecnologia e inovação, os drones se tornaram poderosas ferramentas para capturar imagens e vídeos de alturas e ângulos que antes só eram acessíveis por meio de caras produções cinematográficas. Sua versatilidade e capacidade de explorar terrenos remotos ou inacessíveis levaram ao seu uso em uma ampla gama de campos, desde a indústria cinematográfica até a agricultura e vigilância. E é por isso que hoje veremos 10 dos avistamentos mais aterrorizantes capturados por drones. Número 1. Pé Grande de Ohio. Começamos com uma história sobre o Pé Grande em Ohio. Embora avistamentos do Pé Grande sejam comuns no noroeste do Pacífico, o Parque Estadual Salt Fork, em Ohio, aparentemente tem o seu próprio Pé Grande. Essa lendária criatura, semelhante a um primata, foi avistada cerca de 40 vezes no parque desde meados dos anos 80, de acordo com relatos de moradores do estado. Em 2017, um operador de drones afirmou ter visto o Pé Grande enquanto voava com seu equipamento sobre o Parque Estadual Salt Fork e, para respaldar sua afirmação, tem um vídeo como evidência. No vídeo, é possível ver à esquerda da tela uma figura negra com os braços levantados. Agora surge a pergunta: é realmente o Pé Grande ou apenas um caminhante que se perdeu por engano nesse lugar aparentemente abandonado, onde as hélices do drone mal tocam sinais de civilização humana? A verdade é que não sabemos como explicar esse avistamento, pois ele apresenta um enigma intrigante que nos deixa com incerteza e nos convida a refletir sobre a existência de criaturas misteriosas em lugares remotos e desabitados. Este achado tem gerado muitas especulações sobre a natureza e a origem desta criatura. Número 2. Avistamento de fantasmas. Entramos no misterioso mundo dos fantasmas. Em Stanford, Inglaterra, há rumores de que as crianças com olhos negros vistas lá são os espíritos daqueles que sucumbiram a um surto de difteria no século XIX. Também existe a história das possíveis vítimas de Raymond Morris, que tirou a vida de várias crianças na década de 60. Stanford é conhecida por estar repleta de atividades paranormais e dizem que um drone quadricóptero pode ter capturado um dos fantasmas enquanto voava sobre a área. No vídeo, é possível ver a rapidez com que o jovem vestido de branco passa e como o drone o focaliza perfeitamente em sua tela. O local é considerado cheio de espíritos devido ao número de pessoas que morreram lá, e uma energia negativa e pesada é percebida no ambiente. Essa descoberta despertou muita curiosidade e espanto entre os amantes do paranormal e do sobrenatural. O jovem fantasma parece não perceber o drone nem o resto do mundo, como se estivesse preso em uma dimensão diferente ou em um loop temporal. Alguns acreditam que seja o espírito de uma das crianças assassinadas por Morris, que foi condenado pelo assassinato de Christine Darby, uma menina de 7 anos encontrada enterrada em um campo perto de Stanford. Outros acham que se trata de uma ilusão de ótica ou uma montagem. A verdade é que ninguém conseguiu fornecer uma explicação convincente para este fenômeno. Número 3. Dormindo em um moinho. Em uma manhã quente de verão em Portsmouth, um homem encontrou um momento de paz e serenidade no topo de uma turbina eólica de 175 pés de altura. Kevin Miller, operador de drones, avistou o monge Joseph Byrne desfrutando da brisa fresca no alto da turbina. Byrne revelou que tem escalado a turbina há mais de uma década em busca de momentos de solidão, apesar dos perigos das alturas e da possibilidade de escorregar e cair de uma altura mortal. Byrne não tem medo e deita-se na turbina, chegando a alturas que seriam impossíveis de sobreviver, superando até mesmo a altura que um helicóptero pode alcançar. Essa descoberta despertou muita admiração e surpresa entre espectadores e mídia. O monge Joseph Byrne é um homem em busca de tranquilidade e contato com a natureza, longe do barulho e do estresse da cidade. Sua paixão pelas alturas o levou a escalar montanhas, edifícios e pontes, sempre em busca de um lugar onde pudesse se sentir livre e conectado com o céu. Sua façanha na turbina eólica é um exemplo de sua coragem e espírito aventureiro, mas também de sua imprudência e desafio à morte. Alguns o consideram um exemplo a seguir, outros um tolo irresponsável. Número 4. Palhaço estranho. A história nos leva a um campo de milho onde ocorreu um encontro perturbador.
Kelly Lopes decidiu dar um passeio por sua colheita quando se deparou com uma visita bastante estranha, um palhaço. Desde a nossa infância, os palhaços despertam certo medo em muitos de nós e não sabemos exatamente o porquê. Embora esses personagens devam trazer alegria às crianças, eles nos parecem perturbadores. No vídeo, que vale a pena assistir, é possível distinguir claramente a figura de um palhaço de cabelos laranja que aparece aproximadamente 1 minuto após o início. O drone captura o momento em que esse palhaço corre em direção a uma área arborizada próxima. Embora alguns possam pensar que o vídeo é uma farsa, esses palhaços são verdadeiramente arrepiantes. Essa descoberta despertou muita intriga e medo entre espectadores e internautas. O palhaço parece estar fora de lugar e ter más intenções, como se fizesse parte de uma brincadeira macabra ou de uma ameaça real. Alguns pensam que ele é um dos chamados palhaços assassinos, que são pessoas disfarçadas que se dedicam a assustar ou atacar outras pessoas por diversão ou vingança. Outros acreditam que ele é um ator contratado para promover algum filme ou série de terror relacionado a palhaços. A verdade é que ninguém sabe quem é esse palhaço, nem o que ele queria fazer naquele campo de milho. Número 5. Canguru enfurecido. Agora entramos em um momento que nos mostra os perigos de brincar com um grupo de cangurus, como um operador de drones descobriu. Embora esses cangurus sejam animais adoráveis, eles possuem músculos fortes e podem incapacitar uma pessoa ou qualquer coisa que se aproxime voando em questão de segundos. Em um vídeo capturado pelo drone, é possível ver uma mãe canguru ciumenta e protetora de seu filhote atacando furiosamente o drone zumbindo. Não está claro se o operador de drone tentou recuperar a aeronave perdida ou simplesmente decidiu não se aproximar de um local onde um canguru com uma grande força muscular estava presente. Essa história é um lembrete de que devemos ter cuidado e respeito ao interagir com a vida selvagem, mesmo com animais aparentemente adoráveis como os cangurus. Essa descoberta despertou muita emoção e fascinação entre amantes da natureza e da fauna. O canguru é um dos animais mais emblemáticos e representativos da Austrália, onde mais de 60 espécies diferentes habitam. Sua anatomia permite que eles pulem grandes distâncias e alcancem velocidades de até 70 km por hora. Seu comportamento é geralmente pacífico e sociável, mas eles podem se tornar agressivos se sentirem ameaçados ou incomodados. Sua força e habilidade lhes permitem se defender de predadores e rivais, usando suas patas traseiras, garras e caudas. Seu golpe pode ser letal para um humano ou um drone. Número 6. Cemitério de bicicletas. Os sistemas de bicicletas compartilhadas se tornaram populares como meio de transporte em todo o mundo. No entanto, na China, a oferta de bicicletas supera significativamente a demanda. Isso, juntamente com regulamentações impostas pelos governos locais para controlar o caos de bicicletas nas ruas, levou ao surgimento de cemitérios onde bicicletas abandonadas, esquecidas e nunca usadas se acumulam. Um drone capturou imagens de 15 desses cemitérios massivos de bicicletas no país. O fotógrafo expressou sua opinião de que as bicicletas compartilhadas são úteis, mas esses cemitérios representam um problema moral na paisagem da China. Bicicletas estão sendo descartadas em lugares onde são escassas, o que não parece correto. Essas bicicletas, que ainda estão em boas condições, estão enferrujando e se transformando em resíduos que prejudicam o meio ambiente. Isso afeta negativamente a aparência das ruas e de lugares bonitos na China. Essa descoberta despertou muitas críticas e reflexões entre os observadores e cidadãos. O sistema de bicicletas compartilhadas tem como objetivo promover uma mobilidade sustentável, ecológica e econômica, mas se tornou uma fonte de poluição, desperdício e concorrência desleal. Muitas empresas entraram nesse mercado sem controle ou regulamentação, oferecendo milhares de bicicletas a preços muito baixos ou até gratuitos, o que provocou excesso de oferta e falta de manutenção. Muitas bicicletas foram roubadas, danificadas ou abandonadas em lugares inadequados, dificultando o tráfego e a limpeza urbana. Muitas outras foram levadas para esses cemitérios, onde ocupam um espaço valioso e criam um impacto visual negativo. Número 7. Chernobyl.
Nessa história, um drone conseguiu entrar em Chernobyl e sobrevoar as áreas abandonadas que foram completamente esquecidas após o desastre nuclear que ocorreu em abril de 1986. A cidade e seus arredores se tornaram uma cidade fantasma, já que cerca de 120 mil pessoas foram evacuadas e nunca mais voltaram. O reator nuclear de Chernobyl ardeu por mais de uma semana, liberando uma grande quantidade de radiação na atmosfera e em todo o mundo, tornando esses territórios inabitáveis. Embora a vida selvagem tenha retornado, a ausência de seres humanos é perturbadora. O drone capturou imagens que mostram como todos esses lugares que antes foram habitados por pessoas agora estão completamente abandonados e dominados pela natureza. Essa descoberta despertou muita comoção e interesse entre espectadores e pesquisadores. O desastre de Chernobyl é considerado o pior acidente nuclear da história, com consequências devastadoras para a saúde humana e o meio ambiente. Estima-se que cerca de 4 mil pessoas morreram diretamente devido à radiação e outras 70 mil sofreram doenças relacionadas a ela. A zona de exclusão estabelecida ao redor do reator tem um raio de 30 km e é proibido o acesso sem autorização especial. No entanto, alguns aventureiros e curiosos conseguiram entrar com drones ou pessoalmente para documentar o estado atual da zona, onde é possível ver edifícios em ruínas, veículos abandonados, objetos pessoais e animais selvagens. Número 8. Dentro de um vulcão. Às vezes, os drones precisam transportar equipamentos especiais quando se trata de exploradores e cientistas da National Geographic. Nessa história, 2 drones foram sacrificados para obter imagens próximas do Marum, um dos vulcões mais ativos do vulcão Anbrim. A caldeira do vulcão tem uma extensão de 7,5 milhas de largura e suas crateras ativas abrigam lagos de lava que fluem constantemente. Os exploradores decidiram se aproximar tanto do drone que ele acabou derretendo na lava extremamente quente. Embora o custo do drone fosse de alguns milhares de dólares, as imagens obtidas certamente valeram a pena. Essa descoberta proporcionou muita informação e conhecimento sobre o funcionamento interno de um vulcão. O drone conseguiu capturar imagens de alta resolução e em 3D da cratera Marum, que tem cerca de 400 metros de diâmetro e cerca de 200 metros de profundidade. O drone também conseguiu medir a temperatura, a pressão e a composição química da lava, que atinge cerca de 1.200 graus Celsius. Esses dados são muito valiosos para cientistas que estudam vulcanologia e os riscos associados a ela. O vulcão Anbrim é um dos mais ativos do mundo e teve várias erupções ao longo da história, causando danos e evacuações na ilha onde está localizado. Número 9. Catástrofe na China. Continuaremos com as consequências da explosão em Tianjin, China, em agosto de 2015. Mais de 100 pessoas perderam a vida quando uma série de explosões abalou a cidade no nordeste da China. As explosões ocorreram em um armazém portuário que armazenava produtos químicos, perigosos e inflamáveis. O superaquecimento da nitrocelulose provocou um incêndio que desencadeou uma série de explosões, resultando em devastação massiva na área. Um drone capturou as consequências da explosão, revelando uma imagem desoladora. Os danos foram generalizados, com destroços espalhados por toda parte e áreas completamente devastadas como resultado desta catástrofe. Essa descoberta despertou muita indignação e solidariedade entre espectadores e afetados. A explosão em Tianjin foi uma das maiores e mais destrutivas já registradas na China, com impacto equivalente a 21 toneladas de TNT. Além das vítimas fatais, houve mais de 700 feridos e milhares de evacuados devido ao risco de contaminação química e radiológica. A explosão também causou danos materiais estimados em mais de $1 bilhão, afetando casas, veículos, infraestrutura e negócios. A explosão também destacou a falta de segurança e regulamentação no manuseio e armazenamento de substâncias perigosas na China. Número 10. Nadando com tubarões. Em um vídeo impressionante capturado por um drone, surfistas na África do Sul se encontram na água junto com tubarões sem perceber sua presença. Antes de se aventurar a desafiar as águas, outro surfista havia enviado o drone e descobriu a perigosa proximidade dos predadores. Na verdade, no dia anterior, este surfista quase foi derrubado de sua prancha por um tubarão. No vídeo, você pode ver como humanos e predadores compartilham o mesmo espaço na água praticamente lado a lado.
Felizmente, não houve feridos ou mortos após esse encontro próximo. Essa descoberta proporcionou muita adrenalina e tensão entre espectadores e surfistas. Os tubarões são alguns dos animais mais temidos e respeitados dos oceanos, capazes de atacar rapidamente e com precisão suas presas com suas poderosas mandíbulas e dentes afiados. Sua presença costuma causar pânico entre os banhistas e esportistas aquáticos, que podem ser confundidos com focas ou tartarugas pelos tubarões. No entanto, alguns tubarões são mais curiosos do que agressivos e geralmente não atacam seres humanos, a menos que se sintam ameaçados ou provocados. Sua importância ecológica é vital para o equilíbrio dos ecossistemas marinhos, onde desempenham o papel de predadores de topo. Sua beleza e mistério são atrações para muitos aventureiros e amantes do mar, que buscam nadar com eles ou fotografá-los a uma distância segura. E isso encerra a nossa lista de hoje. Se você gosta dos nossos vídeos, lembre-se de que pode apoiar-nos com um like, inscrevendo-se em nosso canal e ativando o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos próximos conteúdos. Até a próxima!